Olá, galerinha da academia! Mais uma entrevista pelo Dia do Estagiário. Hoje com o nosso ilustre convidado de sempre, o AJ, professor e coordenador do curso de jornalismo. AJ, se apresente para a galera que não te conhece ainda. Olá, pessoal. Prazer estar aqui participando mais uma vez com vocês da entrevista. Fernanda, obrigado mais uma vez pelo convite. Só acrescentar que, além de coordenador do curso de jornalismo, também coordeno os cursos de design e de publicidade, que integram o Núcleo de Comunicação e Criatividade da Unicarioca. E desde o início do mês de julho estou coordenando também o programa de pós-graduação e extensão da Unicarioca. Eu fui durante 8 anos coordenador da pós em mídias sociais, né? Ontem eu deixei essa coordenação, tem uma outra professora, a professora Thaís, que está me substituindo agora nessa função, mas agora estou coordenando toda a parte de pós-graduação da Unicarioca. Já tive experiências anteriores em outras instituições de ensino, Gama Filho, Cândido Mendes, etc. E já que estamos falando de estagiários, tive muitos estagiários, né, ao longo aí da minha vida profissional. Nesse momento, inclusive, coordeno a Agência Experimental de Comunicação da Unicarioca. Massa! Ótimo gabarito aí para passar várias dicas. AJ, como eu te falei, o intuito dessas entrevistas pelo Dia do Estagiário, não teremos só o senhor, teremos também RH, teremos donos de empresa que contratam estagiários, pegamos todos os pontos e estamos distribuindo durante o Dia do Estagiário esses vídeos para que a galera consiga absorver todos os segmentos e conseguir aí mais chances de entrar no mercado, que já estava difícil, né? E também agora pós-pandemia, pessoal vacinado, como é que vai ser a retomada? Acredito que não vai estar tão fácil como também nunca esteve, né? Então, eu separei, gente, 10 perguntinhas, tá? Pro AJ, perguntas que geralmente vocês mandam para a gente, ou que a gente conversando percebe que vocês têm dificuldade, e também perguntas que a gente julga necessário vocês terem a resposta, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, Jota, é: quando começa a preparação ideal de um estagiário? Entrando na concepção de conseguir as melhores oportunidades, cargos, empresas e remunerações. Fernanda, se eu fosse precisar academicamente, é no primeiro período, é no segundo período, no quarto período de curso, eu não tenho uma resposta assim pronta, porque depende do perfil do estágio que se busca, depende do perfil do estagiário. Eu diria até que a preparação começa antes de ingressar na faculdade, principalmente se tratando de jornalismo, onde a questão textual é extremamente importante. Eu vejo alunos que sabem mexer muito bem no Photoshop, sabem lidar muito bem com redes sociais, né? Até mais talvez do que alunos que terminaram o curso 5, 10 anos atrás, onde esse ferramental não era tão necessário, mas tem muitas dificuldades no texto. E texto é uma coisa que não se aprende na faculdade, né? Você traz as suas eficiências, as suas deficiências desde antes, ensino fundamental, ensino médio, né? Eu digo que a partir do momento que você ingressa no curso superior, você já está apto a candidatar-se às vagas de emprego, de acordo com as suas demandas, de acordo com as suas exigências, né? As exigências do mercado de trabalho. Mas essa preparação é permanente. Essa preparação inicia antes mesmo do ingresso no curso superior e permanece ao longo de todo o curso superior. Um dos parâmetros que pode ser utilizado pelos alunos é o seguinte: veja o que o mercado está exigindo. O mercado está exigindo domínio de língua inglesa. Então vou procurar vagas que não exigem domínio de língua inglesa porque eu não tenho língua inglesa. Será que é o mercado que tem que se adequar a você ou você que tem que se adequar ao mercado? Ótimo. Né? Vai diminuindo as chances desse jeito. Sim, exige técnicas de SEO. Mas eu estou fazendo jornalismo, exige técnica de SEO. Se é o que você pretende trabalhar, corre atrás. Né? Vai procurar saber, eu tenho que entender de blog, eu tenho que entender disso, tenho que entender de aquilo outro. Corre atrás. Né? Não é o mercado que vai se adaptar a você. E se você já começa a correr atrás desde o primeiro período, provavelmente as chances de conseguir um bom estágio antes da metade do curso serão muito maiores. Essa é uma das dúvidas, inclusive, que eu não lembro se eu coloquei aqui nas perguntas, mas já fica como gancho. Tem muitos alunos que perguntam: eu tenho que começar a procurar estágio quando? No primeiro período já tem estágio para mim? Tem estágio para todos os tipos de período, né? E conforme for, vai adaptando. Exatamente. Alguns têm mais exigências, outros menos exigências. Alguns continuarão remotos após a pandemia, outros se tornarão presenciais. Alguns são remunerados, outros são não remunerados, mas há oportunidade para todos os perfis. Né? Agora, se você deseja um determinado...
conheço, por exemplo, eu quero me candidatar a um estágio na Globo. A Globo só contrata a partir do 5º período. Então, você tem 2 anos aí de preparação para Exatamente. adequar-se ao perfil que a Globo exige E também no não vai estágio. ficar esperando o estágio da Globo no 5º período e ficar os outros 4 de bobeira. Exatamente. É bom aprimorar o currículo para quando chegar lá no 5º e você ser aceito, né? Que corre a chance de não ser também. Exatamente. Você usou um ponto aí importante, que você falou que a preparação começa até antes da própria faculdade, do ensino médio para a faculdade, que é o segmento anterior. Em uma das entrevistas que a gente está fazendo para o Dia do Estagiário, as entrevistas são gravadas para facilitar, né? O entrevistado e também todos os alunos poderem assistir, nossos seguidores. Uma das meninas citou uma situação importante, que o ensino médio ele não prepara a gente o suficiente com questão de maturidade, né? Para a gente entrar na faculdade. Então, muitas pessoas acabam entrando na faculdade com 15 anos e há 16 anos, então ela não tem aquela malemolência de visão, de entender. Aí acaba se frustrando muito rápido. Aí você poderia dizer que o ensino técnico, de repente, seria uma melhor escolha? De novo, eu vou responder o seguinte: depende muito do perfil do que você deseja para a sua vida profissional. Tem gente que deseja trilhar uma carreira mais acadêmica, né? Eu passei para a faculdade com 16 anos, não queria ser professor, né? Não imaginava, queria ser radialista, queria trabalhar em TV, queria trabalhar em qualquer outro local, mas os caminhos, né, se abriram, o leque de opções, né, que me foi apresentado e que não tinha sido apresentado para mim no ensino médio, né, o leque de opções que foi apresentado no ensino superior me permitiu fazer escolhas e me preparar adequadamente para uma ou outra área, né? De fato, o ensino médio hoje, o ensino médio não profissionalizante, o ensino médio não técnico, ele é voltado principalmente para absorção de conceitos gerais com vistas ao Enem, com vistas a passar para o ensino superior, né? E no ensino superior você vai lidar com questões que são completamente distintas e que vão te exigir um grau de maturidade diferente daquele que você teve no ensino médio. Né? Então, de fato, é um choque. Né? Eu tinha uma professora de mestrado, né, quando eu comecei a fazer o mestrado, que ela falava assim: agora vocês vão ter que começar a fazer pesquisa. Aí todo mundo virou para ela: mas a gente faz pesquisa desde sempre. Ela falou: não, quando vocês faziam pesquisa lá no ensino fundamental, né, primeiros anos do ensino fundamental, a professora passava assim: recorte, olha só, recorte ainda, recorte de revistas, coisas na cor vermelha. Aí você pegava tudo quanto era revista, aí encontrava um tomate, aí encontrava alguma outra coisa de cor vermelha. A mãe, inclusive, segurava sua mão junto para cortar na tesoura e colar aquilo ali. Né? Aí depois, no ensino, vai ensino fundamental, ensino médio, faça uma pesquisa. Quem é da época dos livros ia na biblioteca, pegava e copiava o máximo à mão. Quem já é da época de internet, dá Ctrl+C, Ctrl+V e acha que fez pesquisa. Aí você vai para a faculdade, faça uma pesquisa sobre o assunto tal. Aí você pega fontes distintas, tenta, né, ali fazer algum tipo de adaptação para o professor não perceber que você copiou, né? Pega 5 que dizem que fizeram a pesquisa, bota um nome, só um que fez o trabalho, esse tipo de coisa toda. E aí, quando chegou no mestrado, ela falou: não é nada disso. Na verdade, vocês vão ter que procurar fontes a partir das quais vocês vão elaborar conceitos que serão seus, e por isso não será um trabalho em grupo, será um trabalho individualizado. E aí a gente ficou em pânico, porque percebeu que não tinha feito pesquisa até então. Então, por isso eu falo, há um choque nessa transição do ensino médio para o ensino superior e para os, né, cursos Decorrer de todos os subsequentes. segmentos. Exatamente. Né? Tudo que Porque, é na novo verdade, é o complicado. ensino fundamental e o ensino médio só vem te preparando para passar para uma faculdade, para passar no Enem. Né? E aí, quando você passa, você se depara com esse choque de realidade, às vezes, que a preparação para o mercado profissional exige. Essa sua resposta acabou fazendo gancho para o número 2, sem querer. Qual o maior medo dos alunos durante o curso, quando o assunto é busca de estágio? Eu acho que o maior medo de toda pessoa, né? Tanto nas vagas de estágio quanto nas vagas de emprego, é receber a resposta negativa. Né? Só recebe resposta negativa quem se candidata. Né? Se você está ciente, ao candidatar-se, que você não tem o perfil adequado para a vaga, se você está buscando, pelo menos, entender como o mercado profissional funciona, a decepção é muito menor. Agora, quando você se ilude,
Eu achando que sou você tem o perfeito. perfil, eu sou perfeito, sou maravilhoso, coisa e tal. As negações, e eu também tive negações, acho que todo mundo teve negações ao longo da vida profissional, as Não vai ser negações, a primeira nem a última vez. é, elas devem ser encaradas da seguinte forma: o que me faltou para conseguir determinada vaga? Que tipo de investimento em mim mesmo eu preciso fazer para me tornar um candidato apto, um candidato melhor na próxima entrevista de emprego, na próxima entrevista de estágio? Eu acho que esse é o maior receio hoje que os estudantes têm, ter a resposta negativa. Mas eu acho que deve ser encarada de forma natural, né? Primeiro, porque só recebe resposta negativa quem se candidata. Né? Isso não deve ser encarado como um receio. Não vou nem me candidatar para essa vaga porque eu já sei que eu vou receber um não. Tem duas coisas, né, nesse tipo de comportamento. Uma, se você tem um entendimento perfeito de que você não tem perfil e por isso não se candidata, beleza, corre atrás para que na próxima candidatura você esteja apto. Se você não se candidata simplesmente pela resposta, pelo medo de receber um não, de receber uma resposta negativa, aí tem um caráter negativo. Né? Por quê? Porque sempre você vai ficar adiando uma possibilidade de ingresso, acreditando que a próxima vaga terá o seu perfil, em vez de você se preparar para o perfil da próxima vaga. Entra na mesma questão que você falou lá na primeira pergunta. Você Exatamente. vai se adaptar ao mercado ou está esperando que o mercado se adapte a você? É complicado esperar Exato. sempre, né? Beleza. 3. Quais perguntas mais recorrentes sobre esse tema e quais respostas são dadas com relação ao medo? As pessoas que te procuram com relação a isso. O que você falaria para elas? Eu falaria o seguinte: busque desde o primeiro período, desde o início do seu curso superior, entender o que você quer. Né? Não saia atirando para tudo quanto é lado, não dispare currículo, não envie e-mail com o seu currículo para tudo quanto é lado. Tente entender aquilo que você quer fazer. Né? Eu, por exemplo, logo no início do meu curso superior, eu disse assim: eu não quero ser aquela pessoa que é acordada 3 horas da manhã pelo editor, que me liga chovendo, ou com frio danado que está fazendo essas madrugadas agora, né? E fala o seguinte: está tendo tiroteio no morro tal, vai passar um carro da reportagem com o fotógrafo ali na sua porta e vai para lá, 3 horas da manhã. Eu disse: pelo amor de Deus, não quero isso, quero qualquer outra coisa, mas não quero isso. E quando eu falo isso, às vezes, para o aluno de primeiro período, eu sinto que o olhinho está brilhando. Né? Felizmente, tem gente que faz esse serviço. Não, às Né? vezes o olho brilha só no primeiro período mesmo, que foi o meu caso. Mas às vezes tem gente que insiste nisso. Eu tenho ex-estagiários, né? Posso citar aqui de cabeça a Roberta Trindade, que é uma grande jornalista policial, com passagem pelos principais veículos de comunicação. A Roberta, desde sempre, quis, né, investir nisso. Tem fotos, né, dela nas redes sociais, ela com aquele capacete, fazendo cobertura com um microfone, né, vestindo aquele colete escrito imprensa, coisa e tal. Ela gosta, né, desses conflitos em áreas de guerra urbana, como Tem a que ter gente ativo tem para aqui. tudo, Exatamente. Se você consegue, já desde os períodos iniciais, identificar, eu quero isso e não isso, você já consegue focar que tipo de formação, né, você vai fazer. Isso é importante, inclusive, para a escolha de disciplinas eletivas. Por quê? Normalmente, o aluno, ao fazer disciplinas eletivas no curso superior, eu vou fazer qualquer uma porque eu tenho que fazer 2, ou 3, ou 4, né, dependendo Pega da coisas nada. faculdade. Dependendo da faculdade. Aí escolhe que não tem nada a ver. Eu vou fazer algoritmos. O que isso vai te acrescentar, de repente, no seu curso superior? Né? A menos que você queira um nicho muito específico de jornalismo econômico ou de jornalismo de dados, coisa e tal, algoritmo provavelmente não vai acrescentar nada. Do mesmo modo, atividades complementares, né? Varia a nomenclatura, horas PAC, horas AC, né? Mas toda faculdade exige, porque é uma exigência do MEC, né? E tem alunos que fazem também qualquer coisa. Eu vou fazer, sei lá, vou assistir uma palestra sobre economia doméstica. Mas você quer trabalhar com jornalismo econômico? Não, eu quero trabalhar com jornalismo cultural. Então, faça um curso dentro da área que você identifica que seja sua. Mas o primeiro passo é isso que você falou, né? Tem que identificar logo nos períodos iniciais aquilo que você quer fazer, porque aí você volta a sua formação durante o seu curso superior, inclusive através de cursos extras, exatamente para essa área de interesse. Não, com certeza. Mas assim, não, tudo bem. Visando já esses possíveis erros dos alunos nas escolhas,
o MEC, de repente, não poderia instruir, aí eu não sei em cada faculdade como funciona, né? Porque na Unicarioca era o coordenador que verificava e analisava o que era realmente válido ou não. As validades, porque tem faculdade que aceita de tudo. Aí realmente fica mais viável para o aluno colocar de tudo, porque humanamente você procura o que é mais fácil. Aí Sim. será que fizesse Principalmente uma... durante a pandemia, isso começou a acontecer de montão, né? Na Porque pandemia, como é que faz? ficou muito mais difícil conseguir fazer, né? Mas ainda assim, Fernanda, eu percebo o seguinte: se o aluno conseguiu identificar e não deixou para a última hora, essa também é outra questão, né? O aluno que não faz nada de horas PAC, horas AC ao longo do seu curso superior e deixa para fazer tudo no último semestre. Aí ele vai fazer o que tiver à mão. Ah, mas a pandemia trouxe dificuldade. Sim, mas você poderia ter feito antes da pandemia e não fez. Algumas horas. Né? Então, tem essas questões todas. Nós, felizmente, tivemos, em 2013, a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de jornalismo, que restringiram muito o que pode ser aceito como atividade complementar. Legal. Né? Mas continua sendo fundamental o papel do coordenador de curso na sinalização para os alunos do que eles devem fazer, do que pode ser aproveitado. É claro que o aluno vai ter total liberdade, né, de fazer essa escolha. E ele pode alegar, por exemplo, eu fiz um curso de economia doméstica porque eu pretendo fazer jornalismo econômico. E eu vou dizer que não. Então, está muito na mão do aluno. Né? Diferentemente de quando eu estudei, que eu era obrigado a entrar às 7 horas da manhã e sair ao meio-dia de segunda a sexta ou de segunda a sábado, né? E não tinha a flexibilidade de complementar minha formação com cursos que me agregassem valor, com eletivas que me agregassem valor, independente da minha escolha de atuação profissional. Hoje existe essa flexibilização, perdão, mas ela é mal aproveitada. Eu percebo que muitos alunos aproveitam ainda mais. Tudo que é muito flexível fica sem como você, como eu posso dizer, tipo, é ponto sem nó, né? É muito frouxo, então acaba que fica vulnerável demais. Exatamente. Inclusive, aqui na academia a gente tem duas vertentes. Tem os alunos que estão com tempo, porque estão estudando de casa e tudo mais, aí procuram todos os cursos da gente, fazem até super rápido, mas a gente percebe pelo engajamento, né, que de fato foi concluído. E tem gente que vem já procurando direto, que precisa de X horas, e precisa que esse certificado seja enviado em até X dia. Aí eu falei, então, aqui não é uma máquina de entrega de certificado. Se você cursar com aproveitamento igual ou maior que médio, dentro desse período que você precisa, você vai ter o documento. Exato, é isso. Mas é complicado. Vamos lá. 4. Existe a exigência do MEC da aula de estágio supervisionado obrigatório. Tem visto bons resultados na prática dos alunos e até contratações além do período da aula, ou seja, primeiro semestre, de um semestre só? Porque a aula é um semestre só. Você tem visto melhoras? Dentro dessas diretrizes curriculares nacionais, né, aprovadas em 2013, que houve um prazo para as instituições se adaptarem, uma das alterações foi a exigência do estágio supervisionado em jornalismo. Esse estágio tem que ser feito dentro de funções jornalísticas supervisionadas por um jornalista profissional, um jornalista graduado. O que eu tenho percebido, primeiro, para os estudantes que ingressaram lá, no iniciozinho, né, quando a gente fez a alteração curricular, para algum deles foi uma surpresa. Né? Então, os alunos chegavam a essa disciplina na expectativa que eles iriam estagiar dentro da disciplina. Não é isso, na verdade, que o MEC determina. O MEC determina que a disciplina de orientação de estágio supervisionado, a nomenclatura pode mudar de faculdade para faculdade, mas esse estágio supervisionado ele pode ser feito até internamente, dentro das instituições de ensino, nem sempre há vagas, não há a obrigatoriedade que a faculdade disponibilize vagas, né? Quase sempre são vagas externas, em empresas jornalísticas, empresas de terceiro setor, desde que as funções sejam jornalísticas. O que eu percebo a maioria dos alunos já chega à disciplina, que é recomendada, no caso da Unicarioca, eu estou falando da caso que conheço bem, ela é recomendada ali para o 5º, 6º período. Então, a maioria dos alunos já chega com um estágio em andamento, ou às vezes até concluindo esse estágio. Né? E há vários casos de que o aluno já é contratado antes mesmo do final do curso superior. Né? Eu posso citar aqui 2 casos, o Rian Lobo, que começou como estagiário na Super Rádio Tupi, e depois, antes mesmo do final do seu curso superior, já estava contratado como funcionário.
O Emerson Santos, né, que fez vários estágios ao longo do seu curso superior e já é locutor da Flá TV, já era locutor da Flá TV antes de terminar o seu curso superior. Então, a maioria dos alunos já chega ali à disciplina com estágio cumprido ou em andamento, né? Agora, ainda há mais ou menos aí 30% dos alunos que chegam à disciplina sem nada, sem um estágio definido, sem uma perspectiva de que comecem a estagiar e que também não se esforçaram, muitas vezes, para conseguir esse estágio, né? E aí eu sou muito honesto com esses alunos. Olha, se você não precisa, essa disciplina é obrigatória para você se graduar, mas não precisa ser cursada obrigatoriamente no período que a gente recomenda, né? Tranca a disciplina, corre atrás do estágio, depois volta a fazer essa disciplina quando o estágio já estiver em andamento. Eu procuro sempre facilitar, reservo algumas vagas exclusivas, inclusive algumas vagas já foram concedidas aí pelo Dialogado, pela Academia do Jornalista, mas o número de estudantes que a gente tem é um volume muito grande. Ah, mas está difícil para conseguir estágio? Gente, isso eu ouço desde a época do estudante. Né? Eu fiz 2 estágios ao longo do meu curso superior, alguns colegas não conseguiram fazer estágio algum. Ah, é o meu perfil? É o fato de eu ter corrido atrás e outros não? Né? É o fato de eu ter voltado a minha formação para o que o mercado exigia? São N questões aí que estão envolvidas. Né? Mas o que eu percebo, voltando objetivamente à sua pergunta, é que há alunos que chegam à disciplina já com estágio cumprido, já com estágio em andamento, e esses alunos são candidatos a conseguir, inclusive, uma efetivação ou prorrogação do estágio, mesmo depois da disciplina já cursada. Sim, você tem percebido, então, que esses alunos que conseguiram o estágio durante essa aula obrigatória, eles tiveram mais chance de contratação a posterior? Porque tem aluno que pega só para fazer aquele semestre da aula obrigatória, depois ele mesmo larga, né? Mas você tem percebido diferença de alunos que continuaram? Tenho percebido. Viram uma oportunidade? Que bom que essa aula existiu. Nesse perfil específico que eu te falei, né? O aluno que já vinha estagiando Entendi. O aluno que se matricula na disciplina que não tem uma experiência anterior, normalmente ele consegue um estágio que dura só aquele semestre ou completa 200 horas, né? Que é o mínimo exigido pelo MEC, e sai fora, né? E às vezes ele até é desligado do estágio, não porque acabou o semestre, mas é porque realmente ele não teve um desempenho satisfatório. Não teve um aproveitamento. Exatamente. Entendi. No caso da academia dos que vieram para cá, teve bastante gente que continuou mesmo e só saiu, assim, a maioria, acho que 99%. E a maioria só saiu porque conseguiu outro estágio devido às práticas da academia. Então, eu tentei ao máximo, Fê, conseguir ainda trabalhar um mês com vocês dois, mas depois ficou inviável, não estou produzindo legal, não estou achando que eu estou fazendo o meu melhor. Aí acabam indo. Aí eu falei, tudo bem, a minha parte foi feita. Aí alguns até retornam, mas aí depois pede para sair de novo porque não rolou, eles ficam tentando. Isso que eu acho interessante. Eu já vejo um diferencial nisso, né? Que está sempre tentando. Inclusive, quem está comigo hoje tem 900 empregos, mais a academia. Eu fico, gente, não tem vida. Tipo, eu mando mensagem hoje e me responde daqui a uma semana. Mas como são mensagens que não tem emergência, eu fico de boa. Aí depois vem, Fê, tá tudo pronto, tudo em check. Aí eu falei, então tá bom, é o que eu precisava. Porque você sabe que eu estou trabalhando em X lugar, fazendo Y coisa. Falei, tudo bem, tá bom para você, tá feliz? Tá te dando currículo? Tá, só tô ficando meio doente. Eu falei, então você tem que rever esse ponto. Vamos lá. Assim, com relação ao estágio, quais as maiores dúvidas que as pessoas te perguntam? Como é que eu faço para entrar? Ou então, como é que eu faço para me manter? Coisas relativas a isso, o que você, em regra, responde? Bom, em relação ao estágio supervisionado, né, que hoje é o exigido, o estágio não obrigatório ele sempre foi uma possibilidade. Né? Na época que o MEC não exigia, você podia fazer ou não estágio. Sim, né? sim. Mas, a partir do momento que se tornou obrigatório, a principal pergunta que os alunos me fazem é o seguinte: existe uma carga horária mínima? Pelo MEC, mínimo de 200 horas. Né? E aí vai depender a duração do seu estágio de quanto é a carga horária semanal. Se for de 15 horas, você vai precisar aí de umas 14 semanas para poder concluir, né? 14, 15 semanas. Se for de 20 horas semanais, em 10 semanas você consegue chegar às 200 horas. Mas a maioria das empresas fazem contratos mais longos.
né? Principalmente quando você faz esse estágio através de uma agência de fomento, como a Moody's ou o CIEE. Né? Então, no mínimo 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, né? Quando você faz o contrato através dessa agência. Outra dúvida eu já estagio, mas meu supervisor não é jornalista. Será válido? Não. Pelas regras do MEC, não será válido. Ah, mas é função jornalística, dentro de uma empresa jornalística. Sim, mas você precisa ter um supervisor jornalista. Alguém que verifique se o que você está fazendo dentro da área de jornalismo é efetivamente válido. Né? Não adianta, por exemplo, eu estar fazendo... outra dúvida. Eu tenho um supervisor jornalista, só que eu faço telemarketing, que não é função jornalística. É válido como estágio? Não. Tem que ser o somatório do supervisor jornalista avaliando sua função jornalística. Né? Se você não faz uma função jornalística, pouco importa se o supervisor é jornalista, administrador, formado em marketing, o que for. Por outro lado, se você não tem um supervisor jornalista, como ele vai poder te avaliar se seu desempenho jornalístico está sendo satisfatório, está sendo a contento? Então, é necessário ter a soma dessas duas coisas. Né? Um jornalista em funções jornalísticas, mínimo de 200 horas. Outra dúvida comum eu já trabalho na área. Isso vale como estágio? Também não vale. Né? O trabalho na área ele vai te dar competência, ele vai te dar um diferencial em relação a outros alunos, mas não é estágio. Né? Inclusive, o MEC é muito claro. Trabalho na área não poderá ser validado como estágio. Agora, o que eu tenho dito aos alunos, de modo geral, se você já trabalha numa empresa jornalística, busque uma função, né, que você hoje não desempenhe, tenta conversar com o seu chefe, com o seu supervisor, coisa e tal, e consiga um estágio dentro da sua própria empresa, ao longo de 6 meses, ao longo do tempo que for necessário para chegar... Pede um help, né? Exatamente. Porque acho que até é mais fácil, né? Se alguém já conhece o seu trabalho, o seu desempenho, a ponto de tê-lo contratado, ótimo. Exatamente. Sabe que você está cursando. Que aperfeiçoe e que te dê ainda mais ferramental para lidar com os desafios do jornalismo. Show. Como coordenador, acha que a implementação desta aula obrigatória teria relação com a falta de aproveitamento vindo dos estágios durante o curso? Ou seja, os alunos não estarem buscando ou não conseguindo oportunidade? Primeiro, só corrigir, não é aula obrigatória, é disciplina obrigatória. Disciplina. Né? Na verdade, não tem aula, não tem conteúdo, não tem matéria. Né? É uma disciplina, basicamente, que a gente avalia o desempenho, eu entro em contato com cada um dos supervisores ao longo do semestre para poder saber, né, como é que foi o desempenho do estagiário, conversa de jornalista para jornalista. Eu participei ativamente das discussões para a implementação, né, dessas diretrizes curriculares nacionais de jornalismo. Foram ouvidos jornalistas, coordenadores de curso, professores de jornalismo, nos anos 2010, 2011, 2012, até que, em setembro de 2013, o MEC disparou essas diretrizes curriculares nacionais. Além disso que você falou, de fato, né, nós tínhamos muitos jornalistas chegando à graduação sem terem passado por um estágio, sem terem passado por uma experiência profissional. E isso era uma preocupação. Mas o estágio já tinha sido obrigatório anteriormente, né? Lá na época da ditadura militar, por exemplo, né? Até a década de 80, o estágio em jornalismo era obrigatório, só que ele era uma utilização de mão de obra barata. Às vezes tinha um profissional jornalista e tinha 15 estagiários dentro do mesmo setor. Era ótimo para o estudante de informação, por quê? Porque ele conseguia estágio. Porém, ao graduar-se, ele não conseguia efetivação. Por quê? Porque eu tinha outros 15 estagiários que estavam ocupando aquele local que eu tinha estagiado anteriormente. Né? Então, o MEC teve muito rigor na implementação agora. Não exigiu, por exemplo, você tem que fazer 1.000 horas de estágio. Imagina, 1.000 horas de estágio, né? Não temos um mercado que pudesse absorver estudantes com esse tipo de demanda, né? Mais longa do que um semestre. Então, o MEC exigiu, no mínimo, 200 horas para garantir que, ao menos, você tivesse alguma experiência profissional ao longo do superior. Né? Que não fosse, às vezes, uma experiência tão longa. Agora, como a gente já falou anteriormente, dependendo do desempenho do estagiário, mesmo essas 200 horas podem ser fundamentais para garantir a extensão desse estágio ou mesmo a contratação do estudante. Show de bola.
Vamos lá. 6. Durante o curso, existe alguma facilitação de contato, prática ou estudo que facilite a busca pelo estágio e aceitação nele? Bom, nós temos algumas coisas na Unicarioca, tá? De novo, vou falar da instituição, Sim. né, onde eu trabalho. Nós temos uma área de carreiras, que é responsável pelo contato com empresas, pela divulgação de vagas, pela divulgação de oportunidades, pela preparação desses estudantes, né? Eles fazem dinâmicas de entrevista, fazem dinâmicas desculpa a redundância, dinâmicas de dinâmica de grupo, né? Porque hoje existem, né? É uma forma de seleção, então os estudantes participam de dinâmicas de grupo, e na Carioca a gente faz simulação dessas dinâmicas de grupo. Como elaborar um bom currículo, como você posicionar-se bem no LinkedIn, que hoje é um ferramental, né, uma coisa fundamental para quem está buscando uma oportunidade, né? As instruções de como separar sua vida pessoal da sua vida profissional nas redes sociais, né? Tem gente que vai, bota busca de emprego, aí bota portfólio, faz tudo maravilhoso, coisa e tal, e daqui a pouco foto em Búzios, né? No meio de nada, assim, de biquíni, coisa e tal. É um negócio estranhíssimo, Eu já né? falei sobre isso tanto. Então, existe hoje na Unicarioca esta orientação específica, né? E eu próprio, como coordenador de jornalismo, criei um grupo onde eu divulgo oportunidades de empregos, oportunidades de estágio para os estudantes em formação. Eu acho isso fundamental. Uhum. Show. Sétima pergunta vou falar hipoteticamente, uma situação, e no final eu vou perguntar. Um aluno conseguiu oportunidade no segmento desejado, em uma empresa relativamente boa, com uma remuneração ideal. O que o aluno precisa fazer com relação a intensificar nos conteúdos passados na faculdade ou não, de forma complementar, por exemplo, também, para assegurar sua permanência e até mesmo a sua contratação naquele trabalho, visando principalmente essa questão pandêmica? Ok. Primeiro, ele já conseguiu o mais difícil, que eu acho, né? Ele conseguiu entrar numa empresa boa, bem qualificada, com um salário razoavelmente bom, né? Porque às vezes estágios sequer são remunerados. Então, ele já foi avaliado por essa empresa, já está dentro do perfil que essa empresa necessita para ele desempenhar a função de estagiário. Assim, a critério dele, né? Que a empresa é boa e com salário bom para ele, de repente não é para outras pessoas, mas é hipotético. Mas se ele enxerga uma possibilidade de efetivação, é porque ele também enxerga que essa empresa continuará sendo boa para ele, mesmo após o final do estágio. Uhum. Eu estou dentro da hipótese que você levantou, Sim, sim. levantando outras hipóteses Uhum. favoráveis ao aluno. O que ele tem que fazer? Bom, ele tem que entender o seguinte: no estágio, eu sou menos exigido que um profissional. Às vezes, o estagiário não tem essa visão. Às vezes, ele acha assim: caramba, eu estou sendo tão exigido quanto profissional, apesar de estar ganhando muito menos. Ou o estágio já quer um profissional pronto e eu ainda estou estudando no meu curso superior. Assim, é uma visão, muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes equivocada por parte do estudante, né? As exigências sobre o estagiário são muito menores do que sobre um profissional, né? Às vezes Seja a na carga vaga horária, expôs de uma forma grandiosa, mas na verdade não é nem aquilo. Tem que ir lá para ver. exatamente. Seja na carga horária, porque há uma limitação, né? O estagiário pode estagiar no máximo 30 horas semanais, e normalmente o pessoal que é efetivo trabalha 40 horas ou 44 horas semanais. Seja no tipo de cobrança de prazos, esse tipo de coisa, né? O contratado realmente tem um diferencial. Mas se o estagiário enxerga, não, eu quero trabalhar nessa empresa e tenho possibilidades, é entender o seguinte: qual é o gap entre o que eu faço hoje e o que um profissional faz? E para diminuir esse gap, ou reduzir, ou simplesmente zerar esse gap, o que eu preciso fazer? Então, por exemplo, você tem que ter um nível intermediário de InDesign, por exemplo, para poder conseguir o estágio. Porém, para ser efetivado, você tem que entender muito de InDesign. Então, tem que correr atrás do que falta aí para poder reduzir esse gap. Tem que entender de planilha Excel, né? O terror do pessoal de humanas, né? Então, se é isso que você precisa, vai correr atrás e vai se aperfeiçoar. E principalmente colar no profissional, né? Às vezes você colando ali no profissional, ele vai te dando umas dicas: olha, faz assim, faz daquela maneira, né? Não é nem o que fazer, mas como fazer. Uhum. Você fazer melhor em menos tempo, com mais assertividade,
e daí em diante. Né? Então, eu acho que isso é fundamental para conseguir realmente êxito na transformação de um estágio numa oportunidade de trabalho efetivo. Essa sua resposta acabou fazendo gancho para as outras pessoas que eu convidei, justamente por isso que a gente fez o dia com todos os profissionais envolvidos, porque você falou sobre pontos do que é exigido, por que é exigido às vezes mais do que deveria, questão de valor e tudo mais, a RH vai responder isso. Uhum. E alguns pontos também que você falou de como, o que tem que fazer ali no dia a dia para ser aquele profissional que de repente possa ser contratado. Uma das estagiárias que foi contratada, que também já fez a entrevista com a gente, ela falou o jogo de cintura que ela fez e ela continua fazendo já sendo contratada. De repente ela consegue até melhor cargo. Então essas dicas eu acho que vão ser super valiosas e vamos avançar. O que julga como erro nas ações dos alunos durante o curso? No caso de que não conseguem nenhuma oportunidade ou não têm aprovação para próximas fases no processo seletivo? Bom, recuperando algumas respostas anteriores e indo além. Primeiro, o aluno que não consegue distinguir o que ele quer fazer. Né? Se ele não consegue distinguir o que ele quer fazer, ele começa a atirar para tudo quanto é lado, só que não tem uma formação específica para uma vaga específica. Né? Isso eu acho que é fundamental. Segundo, o aluno que distingue o que quer fazer, mas não se candidata. Ah, não, eu vou esperar estar no 4º período ou 5º período, porque eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance de concorrer com alunos que já estão mais à frente. Não é verdade, nem sempre é verdade. Né? A menos que a empresa exija coisas específicas do tipo, o aluno tem que estar no 6º período, porque o estágio é no mínimo por 2 anos. Aí não adianta você concorrer no 1º período. Uhum. Terceiro erro, já falamos sobre isso. O aluno vê o que é exigido e fala, essa vaga não é para mim. Apesar de ser um estágio que eu gostaria de fazer. E não corre atrás de conseguir a qualificação necessária, esperando que uma vaga sob medida desça do céu, uhum. Né? Isso é para ser um manequim, né? Para ser um manequim profissional. Esse é um erro. Outro erro que a gente já citou é misturar, né, os canais utilizados para divulgação profissional com canais para divulgação pessoal, né, com manifestação de opiniões ou fotos inadequadas, né, ou, sei lá, encher de palavrão suas redes sociais, né, coisas desse tipo. A falta de equilíbrio. Falta de equilíbrio, né? E eu diria até que tem outras coisas, né? Aí tem muitas coisas, mas uma das coisas, por exemplo, que eu vejo, né? Tem aluno que, por exemplo, tem uma reclamação, né, a fazer sobre sua instituição, não recebeu o boleto no dia, isso acontece em toda instituição, tá? Não é exclusivo de uma instituição. Ou não conseguir contato com alguém, ou, sei lá, né? Normal da vida. Uma nota errada, esse tipo de coisa. Em vez de procurar o professor, ou a coordenação, ou a direção da sua instituição para resolver, a primeira providência vou botar numa reclamação nas redes sociais ou vou botar no Reclame Aqui. Né? É um direito seu? É um direito que lhe assiste? Sim, mas existem etapas para você conseguir, né, chegar à solução do seu problema. Quando você bota direto lá no Reclame Aqui, isso fica visível. Depois também para outras pessoas. Aí você se candidata num estágio, aí você fala assim, o cara que está te contratando para o estágio, caramba, eu vou contratar esse estagiário, o aluno que já bota a questão que ele estuda no Reclame Aqui, eu vou botar esse cara para botar no estágio e depois ele botar a empresa que estagia no Reclame Aqui. Não estou dizendo que as pessoas não devam entrar no Reclame Aqui quando não encontrem solução para os seus problemas, né? Mas existem outros caminhos. E às vezes você bota a perder uma oportunidade profissional, uma oportunidade de estágio, exatamente por se valer dos canais incorretos e que ficam expostos, né, ficam visíveis para outras pessoas, para poder tentar buscar a solução para os seus problemas. Eu tenho um aluno, por exemplo, que, quando eu vejo assim, no dia da formatura, eu falo assim, caramba, esse cara está no 1º período, depois eu nunca mais vi aluno. Nunca precisou recorrer ou encontrou os canais corretos para recorrer, né, ao longo do seu curso superior. Né? Esses dias mesmo teve uma aluna que falou o seguinte para mim, não sei como vocês não enxergam determinada coisa. Todos os alunos
não gostam de determinado professor, de determinado procedimento, de determinado método não sei o que era, rematrícula, alguma coisa nesse sentido, não me lembro mais. Mas eu me lembro a resposta que eu dei para essa aluna. Ele disse o seguinte: olha, você reclama das panelinhas, mas eu acho que você faz parte de uma. Por quê? Porque, na verdade, você diz que todo mundo não gosta disso e as respostas são exatamente o contrário. Tem mais de 90% dos alunos Baseado em quê, né? do processo, do professor, coisa e tal, só que você só conversa na sua bolha, né, com as pessoas que também têm determinada satisfação. E você tem uma falsa percepção de que isso é coletivo. Né? Então, buscar ampliar seus horizontes, lidar com outras pessoas, lidar... Né, Tentar ser resolvedor e não problema. Exatamente. Tem gente que detesta trabalho em grupo. Detesta trabalho em grupo. Não gosto de trabalho em grupo. Posso fazer sozinho, professor? Posso fazer sozinho? Posso fazer sozinho? Porque eu não tenho tempo. Porque, né, não sei. Às vezes, Network começa na faculdade, né? Tem outras coisas. Mas aí quer um estágio. Aí vai para o estágio, tem que fazer dinâmica de grupo. Você vai trabalhar em grupo. Você vai ter que lidar com outras pessoas com que você sequer conhece. Né? Na faculdade você ainda tem a possibilidade de conhecer. Agora um pouquinho menos por causa das aulas remotas, né? Mas tem essas questões todas. Mas Né? foi com fatalidade. Como é que você vai preparar para lidar com o mercado profissional, onde todos dependem de todos, o trabalho de um depende do trabalho realizado por outro, né? A minha publicação depende do prazo de entrega de outra pessoa. Então, mas você não quer trabalhar em grupo dentro do seu curso superior. Isso também é um tipo de preparação para lidar com o mercado. E eu gosto muito de acentuar também a questão do planejamento. Você já se autoconhece bem, você já sabe o que você quer, você já sabe qual é o resultado que você precisa, você já sabe os caminhos que você tem que percorrer. Então, você tem que trabalhar tudo em torno disso. A sua rede social, os cursos que você procura por fora, a sua vestimenta até, inclusive, as pessoas com quem você se relaciona. Fica tudo mais fácil, mas a questão do autoconhecimento, que é o primeiro ponto, é muito difícil. Primeiro ponto, exatamente. Vamos lá. Penúltima pergunta. Dentre sua experiência, o que mais tem dado certo para ter maiores chances de conseguir oportunidades, inclusive variadas, de estágio? Iniciativa própria. Se eu pudesse apontar hoje alguma coisa que pode dar muito certo, eu vou montar um blog por conta... Não preciso esperar ser contratado para fazer um estágio, né, coisa e tal. Eu vou começar a fazer crítica de cinema, eu vou começar a fazer crítica musical, eu vou começar a fazer crítica teatral, eu vou começar a escrever sobre política, sobre economia, e vou fazer isso por conta própria. Né? Se você se Primeiro, propôs... você vai conseguir ter um portfólio, você vai ter um retorno. A princípio, o retorno vai ser só das pessoas que te conhecem. Pô, fulano, parabéns, ficou muito bacana, que legal o seu texto, esse tipo de coisa. Mas se você continua, né, publicando... Consistência, persistência, tem uma outra questão também que é fundamental, que é o seguinte: você começa a ter uma rotina que é fundamental para o mercado. Né? Eu vou publicar uma crítica agora de cinema, outra daqui a 2 meses, e outra daqui a 6 meses. Não, tem que ter uma rotina. Né? Porque isso tudo, inclusive, é passível de avaliação pelo mercado quando você se candidatar a uma oportunidade de estágio ou de emprego. Caramba, o cara tem ali um blog em que há 1 ano ele publica 2 vezes por semana, publica 3 vezes por semana e não parou de publicar. Não, muita coisa é avaliada em cima disso. Muita coisa. Já perguntaram para a gente aqui da academia, eu lembro que eu citei que, além de você botar em prática o que você aprendeu, né, em cursos extras, ou então dentro da própria faculdade, você cria uma identidade na internet, você faz portfólio, e a pessoa ainda consegue saber como é que você raciocina em cima do texto, como é que é a sua escrita, a sua organização mental, a sua persistência, consistência. Às vezes eu percebo que falta iniciativa para os alunos. Professor, o que você me sugere? Cara, eu percebo, às vezes, o aluno participa de uma igreja, né? Dependendo da denominação. Conversa com o padre, conversa com o pastor. Normalmente eles têm pastoral da comunicação, ou tem um pessoal que cuida das redes sociais. Se voluntaria, não falta chance. faz alguma coisa, portfólio, vai te dar retorno, vai te dar cancha, né? De lidar com outros profissionais, né? E você vai aprimorando. Agora, se você simplesmente deixa o tempo passar, né? Eu vou assistir palestra. A palestra é interessante, é fundamental, pode te dar uma visão, esse tipo de coisa, mas botar a mão na massa faz toda a diferença para quem busca uma oportunidade. Com certeza. Última pergunta.
qual dica e qual conselho deixaria para quem está buscando o primeiro estágio? Bom, além de todos os conselhos anteriores, Quem está pegando a conversa já pegou muita coisa boa. exatamente, exatamente. Eu acho que o principal, nós tocamos aqui, Fernanda, eu e você tocamos talvez em 3 pontos fundamentais, né? Se você me pedisse um só conselho, seria muito difícil. Mas 3 pontos. Primeiro, autoconhecimento. Você tem que saber o que você quer, quem você é, onde você pretende chegar, com o que você conta para poder chegar até lá. Eu conto o seguinte: tenho grana? Não tenho grana? Vou fazer gratuito, curso gratuito. Vou me voluntariar para trabalhar na igreja, vou me voluntariar para trabalhar em algum lugar. Mas isso parte do autoconhecimento. Você tem que saber exatamente quem você é, o que você é, profissionalmente falando, e onde você pretende chegar. Segundo, não ter medo de arriscar. Né? Se você já tem o autoconhecimento e fala assim, caramba, eu preciso praticar antes de me candidatar à primeira vaga, vou lá e vou começar a fazer o meu blog, vou começar a fazer postagens no Instagram, em vez de postar bobeira, né? Eu vou postar toda segunda, quarta e sexta uma dica profissional, ou vou procurar fazer entrevistas, vou criar um canal de entrevista dentro do YouTube, né? Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Existem hoje, felizmente, através das ferramentas tecnológicas, muitas oportunidades, muitas e boas oportunidades. E se sentir que está pronto, se está apto, e mesmo que ache que a resposta pode eventualmente ser negativa, não ter medo, já que estamos falando de não ter medo, né? Não ter receio de candidatar-se a essas vagas profissionais. Terceiro, se você seguiu as 2 dicas anteriores, ou seja, você já se conhece, sabe o que pode ser ou o que pretende ser, e não tem medo de arriscar ou investir na sua própria formação, adeque seu curso superior, né, já que estamos falando de jornalistas em formação, adeque o seu curso superior dentro dessa maleabilidade que o MEC permite, de escolher disciplinas eletivas, de escolher formações adicionais para o que você pretende ser ou o que lhe falta para chegar ao que você pretende ser. Não faça qualquer curso ou qualquer eletiva simplesmente porque ele é exigido. Faça aquilo que pode lhe agregar valor para chegar mais rapidamente ao seu objetivo profissional. Eu tenho certeza que seguindo só essas 3 dicas, e detalhe, só parece que é uma coisa menor, né? Mas é uma coisa que perpassa toda a graduação, mas seguindo essas 3 dicas, a chance de obter êxito no mercado profissional será muito, muito maior. Perfeito. E até fazendo um adendo sobre a questão do autoconhecimento, eu me interesso muito, estudo muito sobre pessoal branding. E, gente, não tem jeito. Se você não se conhece, se você não sabe o que é ser e dar prioridade para o que é ser, não é só o que ter, você fica perdido. Então, quem tiver alguém que possa dar uma instrução, uma orientação sobre o pessoal branding, ou então procura um terapeuta, não é vergonha nenhuma para ninguém procurar um psicólogo. O psicólogo ajuda muito nisso. O psicólogo não é problema de cabeça, não é só para quem é psiquiátrico, nada disso. Ele auxilia muito e te faz perguntas específicas para você dar a resposta. Nós tivemos, Fernanda, desculpa te interromper, mas nós tivemos um aumento muito grande no atendimento do setor de psicopedagogia. Porque muitos alunos, por exemplo, quando a gente entrou nas aulas remotas, ficaram perdidos, porque eles tinham aquela rotina, né? De sair de casa, pegar a condução, ir para a aula, voltar, esse tipo de coisa toda. E em casa ficaram soltos. E aí, né, o setor de psicopedagogia foi fundamental para garantir a aprendizagem desses alunos. E como você falou, psicólogo não é coisa de só gente maluca ou só gente... Cada um com o seu quadro. São cada um que dificuldades precisa. do nosso dia a dia que podem ser contornadas com a ajuda de um outro profissional. Exatamente. Se não quer procurar um psicólogo, procura um pessoal brand, vai conversando, fazendo planejamento de carreira, planejamento pessoal, que você vai se achando. E se não for bom, aí procura um psicólogo. Então faz os 2. O importante é você tentar. É exatamente o segundo ponto que você falou. Não ter medo. Tentar ser melhor. Porque se for só sentar no sofá e reclamar, aí não vai resolver nada mesmo. Porque reclamação a gente tem para a vida toda. Normal do ser humano. Né? Isso. Então, show, gente. Essa foi a nossa entrevista com a Jota. A Jota, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas dicas super valiosas. Tá? Como eu falei, temos outros vários profissionais aí durante o dia do estagiário. Se não puder ver tudo na mesma hora, volta a ver depois.
Se quiser anotar, voltar para ver algum ponto específico, perguntar alguma coisa, é só voltar aqui, vai ser no YouTube, esse vídeo está no YouTube, para quem não conseguiu ver pelo YouTube, a gente vai divulgando pelo Instagram. E essa é a ideia, galera, vocês serem melhores e aproveitar aí que a pandemia vai terminar, a vacinação vai trazer mais chances da gente voltar o mais rápido possível para o mercado e a gente precisa ser insubstituível para ser mantido no trabalho, que não é só o problema de conseguir, né? É também ser mantido. E para quem está com dificuldade de entrar, ser aquela pessoa essencial, porque você e não seu colega do lado da faculdade, né? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, AJ. Galerinha, até a próxima pauta. Um abraço.